A família Góes Cupertino vem de águas profundas, ancestrais e cheias de sabedoria, conhecimento e ciência, que em alguns momentos foram represadas, reprimidas, usadas mais para mover engenhos de cana do que para ser gente. Mas depois também irrigaram quintais, transbordaram em música, purificaram o sagrado e alimentaram uma enorme família. Samaria foi batizada pelas águas do Córrego do Nado, em Venda Nova, que hoje faz parte do Parque Lagoa do Nado. São José cresceu tendo no fundo do quintal as águas do Córrego do Feijão, em Suzana, distrito de Brumadinho. E esses dois afluentes se uniram anos depois, no Morro do Papagaio, que na época também era um espaço abandonado a ser ocupado. Meu pai tratava ela como Sá e ela Sou. E aí ele falou: Sá, nós vamos sair do aluguel e nós vamos morar lá no Morro do Papagaio. Nós vamos ter a nossa casa lá. Ela falou: Deus seja servido. Foram um dos primeiros moradores lá. Cuidar de 13 filhos não foi fácil, mas a natureza provia e São José sabia agradecê-la e cuidar para nunca faltar. Nem para eles, nem para os filhos e nem para o resto da comunidade, que além de tudo também ajudavam. São José era uma grande liderança no morro. Altíssimo era uma bandeira que apontava para a comunidade onde novas ruas tinham que ser abertas. Fossas escavadas, muros erguidos e organizava o serviço, ensinando o povo também a aproveitar a natureza, utilizando como, por exemplo, a água da chuva. E ele já colhia a água de chuva, né? Então meu pai já era ambientalista. Ele construía caixas d'água e colocava tambores também. Hoje vai chover. E já colocava os tambores, balde para a gente colher água de chuva. Essas águas também serviam para a limpeza da casa, que ele falava que harmonizava o ambiente, e para a gente tomar banho também. Reunia os vizinhos e falava: hoje nós vamos abrir beco tal. E aí ele era muito determinante, e mobilizava uma comunidade para abrir aquele beco e pavimentar ele, e já melhorava também as condições de moradia daquele beco, tudo através de mutirões. Samaria também tinha sua independência e renda própria, lavando roupa para fora, enquanto São José era mestre de obras. A casa era cheia de vida. Além de 13 crianças e 2 adultos, também conviviam ali outros seres verdes. Um quintal cheio de hortaliças e pés de fruta, além de dezenas de gatos, alguns cachorros e criações de galinhas, porcos e cabritos. E todo mundo entrava nesse ecossistema, recebendo, mas também aprendendo desde cedo a doar e trabalhar para melhorar tudo ao seu redor. Cada filho que nascia, ele dava uma árvore para esses filhos plantarem e cuidar dela. Os mais velhos iam ao mercado central ajudar a buscar os sacos pesadíssimos com os alimentos que faltavam. E os homens trabalhavam nas feiras do asfalto como carregadores e vendedores. Mas nem só de pão vive o ser humano. E o mesmo cuidado com o alimento, a natureza e o corpo também era oferecido ao espírito, porque São José também dirigia uma casa de umbanda, Pai Joaquim da Praia Vermelha, que atendia toda a comunidade, apesar das várias tentativas de repressão da polícia burguesa. O pessoal frequentava, chegava muito mal e todo mundo era acolhido, né? E ele preocupava muito com a alimentação. Dá comida àquela fulana ali para os filhos que estão com muita fome. E depois que eles comerem, eu vou ver como é que eu vou fazer para atender eles. O cuidado com a natureza não era só uma busca pela sobrevivência e resistência. Era toda uma forma de existência, uma filosofia e ética que servia para tudo na vida. O ritual mais sagrado e sempre mantido pela família era a busca pela purificação nas águas, que anos depois marcariam os Góes Cupertino na história.
ele falava que os banhos tinha que acontecer, né? Sem ninguém tocar na água. Nós tínhamos que ser os primeiros a tocar. Então a gente saía de madrugada, em silêncio, ninguém precisa saber que nós estamos saindo. E a gente comia, eu lembrava que era o cará, batata doce, e a gente seguia, então encaminhado, todo mundo de silêncio, que ele era muito rígido, e ele já levava os banhos, o sabão e coisas para a gente comer também. Se preocupou muito com a alimentação. E chegando na mata, ele pedia licença, né, para os Oxóssi, os caboclos da mata. E antes de entrar na cachoeira, ele pedia licença para Oxum e para Xangô. Tem que pedir licença, não é assim não. Pode tocar na água sem falar, não. Tem que conversar. São José era o mais preocupado em que a família seguisse e mantivesse a tradição. E por isso, não concordava com o que Samaria dizia, que os filhos procurassem estudo em bons colégios particulares da burguesia, porque tinha medo deles perderem suas raízes. Meu pai tinha aquela preocupação da gente não se contaminar com esse mundo lá fora, e a minha mãe já falava, não, eles têm que aprender a sobreviver lá fora e se defender. E o meu pai não gostava que alisasse o nosso cabelo. E uma vez minha mãe alisou, ele ficou de mal dela, até o nosso cabelo voltar, que antes alisava com aquele pente quente. Aí, essa consciência racial eu sentia mais do meu pai, nesse ponto de vista. Já o ativismo político veio através da participação no movimento sindical. Meu pai participava do sindicato da construção civil. Ele era intelectual e mandava a gente votar sempre na esquerda. A terra dá, a terra tira e a terra dá de novo. Nos anos 70, a CEMIG desapropriou a região onde Samaria e São José haviam construído suas vidas. Novamente, a espiritualidade deu caminho, indicando uma casa lá num tal de Barreiro, que foi vendida justamente por um dirigente do sindicato. Aí ele falou, sabe, nós temos que sair do morro. E eu vi uma casa no Barreiro vendendo. Vamos lá, se você ver e gostar, nós vamos ficar lá. Chegou aqui, a gente adorava, né? Que é tudo mato, né? Muitas áreas verdes, muitas árvores. A gente era diferente. Uns irmãos não gostaram, porque lá pela sobrevivência era melhor, como as minhas irmãs, né? Que já trabalhava com a burguesia, como empregada doméstica, ou estudava, como estava fazendo curso de enfermagem com a mãe do Bruno. Então, lá era melhor, porque o meio de transporte aqui sempre foi muito ruim, nessa época era péssimo. Eles estavam tão perto das águas do Rola Moça, mas ao mesmo tempo tão distante delas, porque a infraestrutura pública não trazia as águas para as casas todo dia. Então São José novamente arregaçou as mangas e foi atrás dessas águas. Faltava água no Barreiro, né? A gente ia para as biquinhas para apanhar água, para lavar roupa. E meu pai também criando reservatórios aqui para colher água de chuva. Depois tinha uma cisterna também que nos atendia. E a luta permanente pela água. A melhor parte da água servia só o prefeito e seus amigos, em sua casa de descanso ali perto, com saunas e piscinas. Mais uma regalia paga pelo dinheiro público. Aí depois disso, cria-se o movimento ecológico Parque das Águas, né, para a implantação do parque, para preservar essa nascente, né, do Arrudas, que é o córrego do Clemente, afluente do córrego Capão. Aí a gente começa a se mobilizar e preocupar. O que fazer com essa área abandonada? Né, uma área linda, com a natureza te abraçando. De 76 a 86, houve um avanço. Essa área se tornou o Parque Municipal do Barreiro, onde ficava a sede da Fundação Municipal de Parques e Jardins. Mas de 86 a 94, um profundo retrocesso. Onde a população lutava para não ser depósito de rejeitos, a prefeitura começou a jogar os seus rejeitados sociais,
Crianças de 7 a 14 anos que eram mais ou menos abrigados ali, na chamada Cidade do Menor. Na verdade, eles queriam limpar o centro de BH e esconder os meninos aqui no Barreiro, né? E essas crianças de rua eram chamadas de trombadinha na época, não sei se você lembra. A imprensa não batia na prefeitura, mas que esses jovens ficavam de noite e durante o dia soltavam eles na comunidade. Como é periferia, periferia com periferia se vira. E a gente passa, então, a fazer denúncias, né? Ter um enfrentamento com a prefeitura para que essa realidade mude. Para essa família, o movimento é sempre com alegria, melhorando e celebrando a vida. E a ocupação das matas do Barreiro significava festas, rituais religiosos, congados, piqueniques, passeios e muita luta. E o desejo de que todo mundo pudesse usufruir disso crescia, porque do outro lado da serra já existia o Parque das Mangabeiras desde 66, com toda a estrutura. E eles questionavam por que o Barreiro não podia ter algo assim. Em 1986, infelizmente, São José partiu para o Orum. Mas suas sementes já estavam plantadas. Sua família e comunidade continuaram seus trabalhos, seja no plano espiritual, político, ecológico ou social. Aos poucos, foram revitalizando aquela área, fazendo mutirões para desassorear as lagoas, limpar as nascentes, criar pontes e estruturas. Tudo de forma independente, sem esperar o poder público, mas também sem deixar de tentar agir com eles. A gente precisava ocupar aquele espaço, né? Em primeiro lugar. E essa ocupação ela tinha que ser realizada em parceria com a comunidade. Indo com mão de obra, braçal, doando plantas, pedaços de grama, né? Isso foi muito ativo, né? Foi muito presente. Paisagista voluntariamente para nos dar todo o recurso e orientação técnica. Isso aí foi nós mesmos que fizemos. O encontro, né, de raizeiras e raizeiros que fazíamos lá. Todas as escolas reuniam e faziam grandes festas lá dentro. Com o fim da ditadura e o alívio da população de poder se organizar legalmente, o movimento começou ali mesmo na Sala dos Góis Cupertino, com as primeiras reuniões para a criação e delimitação de um parque. Até que, finalmente, em 1994, surgiu o parque, que oficialmente tem o nome de Roberto Burle Marx, mas que a comunidade, na prática, desde sempre o chamou pelo seu verdadeiro nome, Parque das Águas. E aí a gente, então, brinda a comunidade e a natureza com esses espaços de convivência com o elemento água como tema principal do parque. A gente criou a primeira fonte que fica próxima à sede, né? E para quê? Porque a água ficava escondida, né? Até pela preservação, mas a gente quis destacar essa água com todo respeito, mas que as pessoas da comunidade, em geral, tivessem contato com a água. Então, a gente cria a primeira fonte do saber, que a minha mãe foi até abençoar e batizar essa água. Utilizamos recursos próprios, como as pedras de lá, e a vegetação também, né, nativa. A gente teve colaboração de paisagistas, né, jardineiros. O Bruno, ainda jovem, participou fundamentalmente da criação dessa estética e devolvendo novamente para o córrego. A gente chama que é a fonte da Oxum. A Isabel Cupertino, filha do São José, foi gestora do parque e teve várias conquistas durante o seu período lá. Tanto que até hoje, o Parque das Águas tem toda a sua exuberância, conforto, estrutura e acolhimento. Jurema, oi Jureme, Jurema, rainha da pontaria, nunca se viu ela errar, passar correndo nas folhas, nunca se viu. O que vocês sentem quando vê assim, o parque, né, depois de tanta luta e tudo, ver o parque assim tão cuidado, hoje está cheio de gente, né? Eu sinto uma emoção muito grande, né? Que era uma área abandonada,
E hoje a comunidade em geral vem aqui usufruir dessa beleza, né? Ter contato direto com a natureza e vir aqui tocar a água, né? Essa água não está poluída, não tem esgoto, né? Tem detrito nenhum de indústrias. Ela está aqui, a água da nascente, para as pessoas, para as crianças principalmente, que são nossos sucessores, tocar na água com cuidado, com amor, com carinho e usufruir de tudo de bom que a gente lutou a vida inteira para essa comunidade degustar. A água da nossa tradição espiritual, né? Nós umbandistas, ela é um elemento sagrado. Então, nós temos maior respeito, maior cuidado, a gente pede licença. Por exemplo, para você fechar o corpo, você toma 3 golos de água. Olha para você ver que simbologia, né? Então, tudo isso é passado para a gente, dos mais velhos, a gente preserva e já ensina os mais novos também, né? Utilizamos a água da cachoeira para tomar banho, para limpar o corpo, a alma, a mente, né? As águas do rio que alimentam o nosso oceano. Então, a água é um elemento fundamental, sagrado, cuidado e preservado. Sentada na beira do rio, eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Sentada na beira do rio, eu vi o liro, liro, eu vi o liro, liro, eu vi o liro para salvar o nosso gonga. Nós reunimos aqui às segundas-feiras, né? Focando na família, porque hoje em dia o nosso tempo sagrado é uma observação minha. Muitas vezes se preocupa com o externo, com o visual, e a gente quer focar no interno, se fortalecer. A gente reúne, cuida desse espaço, se cuida também com banhos, com chás, com orientações, né? E põe as firmezas. E a gente está tentando ensinar isso para os mais novos, para a nossa história não acabar, não sucumbir, né? Então a gente passa para os netos, bisnetos, sobrinhos, para que eles dêem sequência a essa história. Olha, para mim é uma alegria muito grande, é uma responsabilidade também muito grande manter esse legado, dar continuidade em todo o aprendizado que foi passado dos meus avós, para as minhas tias, para mim, e futuramente para o meu filho, ou para novos sucessores que possam vir. E é uma virtude, como eu disse, né, uma responsabilidade prazerosa, né, tá envolvido nisso. E eu costumo dizer muito que quando você aprende uma coisa depois de novo e sente prazer por aquilo que você aprende depois de velho, a recompensa torna-se dobrada. O prazer é maior, né, de se acreditar naquilo que você aprendeu. Depois, quando você se torna mais velho, tem compreensão do todo. O meu lado compositor está completamente ligado à minha vivência no meu lar, à minha casa, à vivência com as pessoas, com as minhas tias, com minha mãe, com minha avó, com os meus tios, com tudo aquilo que eu aprendi. Eu trago muito disso nas minhas músicas, procuro estar o tempo todo não esquecendo essa temática, trazendo ela como um livro de cabeceira, porque a importância do negro, a importância da ancestralidade, a importância dos orixás, uma coisa que não pode se perder no tempo, né? Que são as tradições, que a história do negro foi tão... A gente não tem história do negro, a gente tem a história do português, do alemão, a gente até aprende a história de outras vivências, mas a história do negro não é contada, sabe? Então, através das minhas composições, eu procuro contar um pouco da ancestralidade, da história do negro, das entidades. Cantei, cantei pra Oxum bailar. Cantei, cantei, cantei pra Oxum bailar. Cantei, cantei pra Oxum bailar. Cantei, cantei, cantei pra Oxum bailar. Ela veio gingando, era a coisa mais bela de se admirar. Mãe quis ela seus filhos nas águas tranquilas, barco a navegar. Orixá do amor, a rainha do ouro, nação Ijexá, é quem me dá um acalanto, mostrando o caminho pra eu não errar. Cantei, cantei, cantei pra Oxum bailar. Cantei, cantei, cantei pra Oxum bailar.
Oxum é menina, mulher, o mistério da vida. Eterno é o seu esplendor vindo de Urubá. A força das águas claras, o brilho, a luz, o luar. É o rio que leva as tristezas pro fundo do mar. A força das águas claras, o brilho, a luz, o luar. É o rio que leva as tristezas pro fundo do mar. Cantei, Cantei, cantei pra Oxum bailar. Cantei, cantei, cantei pra Oxum bailar. Cantei, cantei pra Oxum bailar. Cantei, cantei, cantei pra Oxum bailar. e a Lodé, a dona dos rios, é todo o carinho, a paz de Oxalá. Alumia os perigos da vida, da sabedoria pro meu caminhar. No ponto ao som do tambor, te saúdo com fé, rogo Oromimá. Eu canto pra ter seu axé, cantei pra ver seu bailar. Oxum, ela é a mãe da natureza, né? Inclusive da água. Ela é a referência para nós sobre as águas, né? Ela é mãe do ouro, da vaidade, da beleza, né? Ela é mãe de vários filhos, né? Tem uma reprodução enorme e ela é linda e maravilhosa. É a minha protetora. Não sei que se do jeito que você gostou não, mas eu pelo menos, né, nessa parte aí eu já sou mais reservada. Sou voltada mais para as artes. Nas artes a gente conversa com a gente mesmo.